Nesse vídeo vamos falar sobre existencialismo, idealismo e filosofia da mente, e para isso vamos usar o filme Coraline. Vamos começar fazendo um pequeno resumo do filme e depois analisaremos algumas questões filosóficas que tem no filme. O filme conta a história de Coraline, uma jovem corajosa que se muda com seus pais para um apartamento no Palácio Cor-de-Rosa. Entediada e descontente na sua nova vida, já que seus pais estão muito ocupados com o trabalho e acabam ignorando ela, Coraline decide explorar a casa lá de fora e encontra um gato preto e um menino chamado Iborne, ou Ai, e ele dá uma boneca de pano idêntica a Coraline. Com isso, ela volta para casa e descobre uma porta secreta que leva ela para um mundo alternativo e encantador da sua própria realidade, onde lá ela encontra pais carinhosos e vizinhos simpáticos com olhos de botão, diferente do mundo real, que seus pais não lhe dão atenção e seus vizinhos são um pouco estranhos e antipáticos. Porém, logo ela percebe que essa realidade alternativa conhecida como outro mundo esconde segredos sombrios, já que a outra mãe é uma figura sinistra com intenções e objetivos horrendos, já que ela tenta convencer Coraline de ficar no outro mundo para sempre, desde que ela aceite ter botões costurados no lugar dos seus olhos, entregando sua alma e vida para outra mãe. A Coraline rapidamente recusa e tenta fugir, mas a bela dama a pega e prende em um quarto escuro. E lá, 3 crianças fantasmas que foram vítimas da outra mãe contam para Coraline como a bela dama usou os bonecos de pano para espioná-los e depois de costurar botões nos seus olhos, a outra mãe devorou suas almas. Enquanto Coraline está presa, a outra mãe sequestra os pais de Coraline e os prende também. Com isso, Coraline propõe um jogo para outra mãe. Se ela conseguir encontrar seus pais e os olhos das 3 crianças, a bela dama deixará todos livres. Caso contrário, Coraline vai aceitar a oferta da bela dama de costurar botões nos seus olhos. E no desenrolar do filme, a Coraline consegue vencer a bela dama, mas ela não cumpre o acordo, prendendo Coraline no outro mundo. Então a Coraline engana ela para abrir a porta para o mundo real e depois joga o gato na cara da bela dama. Com isso, ela consegue fugir pela porta e levar o globo de neve com seus pais presos e o gato com ela, conseguindo fugir do outro mundo e voltar para sua realidade. Com isso, Coraline salva seus pais e liberta as outras crianças, derrotando a outra mãe e voltando para sua vida normal com seus pais e vizinhos, que agora são mais simpáticos e carinhosos com ela. Bom, agora que relembramos o filme, podemos analisar algumas questões que tem na história. Começando com o existencialismo, ele propõe que os seres humanos não possuem um propósito essencial pré-definido pelo universo, uma força maior ou algo assim, mas sim que cada pessoa é responsável por buscar um significado à sua própria existência. No filme, essa perspectiva existencialista é refletida na história quando Coraline precisa confrontar as versões diferentes da realidade e questionar sua identidade. Com isso, ela se vê diante de escolhas que não apenas moldam sua existência, mas também desafiam suas crenças sobre si mesma e sobre o mundo, já que ela tem uma responsabilidade muito grande em suas costas, tendo que enfrentar outra mãe para salvar ela e as outras pessoas, coisa que também podemos ver nas teorias existencialistas. E assim como Jean-Paul Sartre, outros filósofos existencialistas enfatizam a liberdade de escolha e a responsabilidade individual. Coraline é confrontada com situações que exigem dela coragem para enfrentar as consequências de suas ações. Por exemplo, quando a outra mãe oferece a ela o mundo idealizado, com todos seus desejos realizados em troca da sua liberdade e identidade. Coraline se vê obrigada a fazer escolhas que não apenas determinam seu destino, mas também definirão quem ela é como indivíduo, já que ela entregaria a liberdade e identidade que ela tem ao aceitar a proposta feita pela outra mãe, de colocar os botões nos seus olhos e permanecer no outro mundo. Outro exemplo disso é quando a Coraline decide confrontar a bela dama para salvar seus pais verdadeiros e as almas das outras crianças, já que ela assume a responsabilidade por suas ações, enfrentando as consequências de suas escolhas. Além disso, na essência do existencialismo tem a ideia de que não há um propósito pré-determinado para a vida humana. Nenhum destino é pré-determinado, nem tem um significado universalmente imposto. Em vez disso, cada indivíduo é livre para atribuir um significado à sua própria existência por meio das suas escolhas e ações. Essa filosofia é expressa vividamente no filme, já que a Coraline é confrontada com as necessidades de forjar seu próprio caminho e enfrentar as consequências das suas ações. Outro ponto importante é a dualidade entre a realidade monótona da vida de Coraline e o mundo ilusório oferecido pela outra mãe, já que isso nos faz refletir sobre questões relacionadas à natureza da realidade e à nossa percepção das coisas. Essa dicotomia entre o mundo real e o mundo fantástico reflete debates filosóficos propostos por Platão na teoria das formas ou teoria das ideias. Platão propôs que o mundo que percebemos através dos nossos sentidos não é a realidade completa, mas sim uma mera sombra das formas ideais e perfeitas que existem em um reino além da
nossa percepção. Ele entende o mundo material como uma representação limitada das verdadeiras formas e essências que existem no mundo metafísico, o famoso mundo das ideias. Essa distinção entre o mundo sensível e o mundo das formas nos leva a questionar a natureza da realidade e a validar a importância das percepções subjetivas na construção do que consideramos verdadeiro ou ilusório, entendendo de onde vêm nossas percepções sobre as coisas do mundo, se essas coisas que enxergamos realmente são de fato como nós enxergamos. No filme, essa dualidade é representada pela contraposição entre a vida entediante da Coraline no mundo real e o mundo encantado e oferecido pela outra mãe. Assim como Platão sugere, o mundo criado pela outra mãe pode ser visto como a manifestação de formas ideais e perfeitas, já que está no plano metafísico e ideal, perfeito na percepção de Coraline, enquanto a vida cotidiana de Coraline é apenas uma sombra dessa perfeição, com diversos problemas e dificuldades. Em outras palavras, o mundo material, o mundo que a gente vive, é apenas uma representação limitada das verdadeiras formas e essências que existem em outro plano, o plano metafísico, o famoso mundo das ideias de Platão. Essa reflexão sobre o que é verdadeiro e o que é ilusório também reflete nas discussões contemporâneas da filosofia da mente. Questões sobre como nossa consciência constrói e interpreta o mundo ao nosso redor são centrais nesse debate. A dualidade entre a realidade e a ilusão em Coraline nos implica a questionar a natureza da percepção e a considerar como nossas mentes moldam a compreensão da realidade. E falando mais sobre isso, vemos que a outra mãe, que podemos interpretar como uma representação dos desejos humanos pela perfeição e controle, já que ela oferece a Coraline um mundo aparentemente ideal, onde todos seus desejos são atendidos e realizados. Mas esse mundo é uma ilusão criada pela outra mãe para seduzir a Coraline, como é mostrado no filme, manipulando ela em troca da sua liberdade e identidade. Essa representação simbólica levanta questões profundas sobre a natureza do desejo humano e o sacrifício que muitas vezes fazemos em busca da perfeição e controle. Esse conflito entre a tentação da perfeição superficial e ilusória e a luta pela autenticidade adiciona uma dimensão emocional e filosófica à história. E a partir disso podemos entender o que o psicanalista Carl Jung fala na sua obra Os Arquétipos e o Inconsciente Coletivo, onde ele discute as ideias dos arquétipos como padrões universais inatos que moldam nossa experiência e comportamento. Dentro desse contexto, a figura da outra mãe podemos interpretar como um arquétipo o ideal de perfeição. E Jung explora o conceito da sombra, que engloba os aspectos mais obscuros e reprimidos na psique humana. A busca pela perfeição muitas vezes nos leva à negação desses aspectos sombrios, resultando em uma dissociação da própria natureza. A tentativa de suprimir ou ignorar esses aspectos pode gerar conflitos internos e até mesmo manifestações patológicas na psique, causando diversos problemas, tanto psicológicos quanto emocionais, na pessoa. Assim, a figura da outra mãe pode ser vista como uma manifestação desse desejo humano, pela perfeição e controle. Uma idealização que muitas vezes é intangível, que pode gerar consequências adversas, quando não confrontada com a realidade da condição humana, incluindo as suas imperfeições e ambiguidades. Nesse vídeo, podemos ver que Coraline nos traz reflexões que nos fazem questionar sobre as fronteiras entre o real e o imaginário, onde Coraline confronta sua própria identidade e busca pela verdade em um mundo repleto de ilusões e incertezas, além de nos ajudar a entender a perspectiva de Carl Jung sobre o desejo e natureza humana, com o ideal da perfeição. Essa diversidade de significado e a complexidade temática, além de diversas coisas no filme que nos permite fazer teorias acerca da história, é o que torna Coraline uma obra tão cativante. Mas então é isso, deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.